Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar agora para vocês aqui da continuação das aulas sobre o nazismo. Hoje eu vou falar da parte 2, tá? Vou falar sobre a questão aí da ascensão do nazismo, como que foi que ela aconteceu, tá? Na aula passada a gente só viu sobre a formação das ideias do nazismo, né? E da juventude do Hitler, né? Da trajetória dele, até 1923, o momento que ele foi preso. Lembra lá que eu falei para vocês da tentativa de golpe dele, que acabou sendo frustrada completamente, né? Ele acabou sendo preso ali e, enfim, teve 16 dos seus companheiros ali mortos, né? Na tentativa de golpe que ele ali intentou na Baviera, né? Bom, pessoal, então é o seguinte, né? Então parte 2 aí do nazismo, falar agora para vocês aqui o seguinte, né? Então na prisão, o que aconteceu com Hitler na prisão? Então, como eu falei, ele foi condenado a 5 anos de cadeia, mas não ficou 5 anos, ele ficou 9 meses. Mas só que foi o suficiente para ele formular as ideias, algumas ideias que ele já vinha formulando desde a escrita do programa do Partido Nazista, né? Então ele acabou ali desenvolvendo mais ainda ali algumas coisas que ele já vinha esboçando, né? Então, pessoal, o que acontece? Ele escreve o Mein Kampf, né? Que é a minha luta aí na cadeia, né? Uma parte dele, porque o que vai acontecer? Esse livro ele é dividido em 2 volumes, então uma parte vai ser publicada em 1925, a outra parte vai ser em 1926, né? Então tá aí uma imagem, né, de uma publicação, de uma capa famosa aí desse livro, né? Bom, pessoal, o que acontece? Quais são as ideias aí presentes, né, no Mein Kampf, né? Livro que, lembrando, né, que sempre gera polêmica porque ele é proibido, né, de ser publicado em muitos países, né, na maior parte, né? Alguns libera a publicação, né? Enfim, mas claro, os motivos eles são completamente compreensíveis, né? Devido aí todo o desastre que viria a acontecer depois, né? Então, enfim, é compreensível porque que ele não pode ser publicado na maior parte dos países, mas nós precisamos entender as ideias aqui, né? Para entender o que ia fundamentar toda a destruição que viria depois, né? Então, assim, pessoal, então vamos lá. Primeira coisa, os culpados pela derrota da Alemanha, né? Então isso é um dos temas do livro, né? Então o que ele vai dizer? Que os culpados pela derrota da Alemanha na guerra foram os judeus e os comunistas. Então, como consequência, os judeus e comunistas precisavam ser combatidos. Essa é a primeira, uma das questões aí, né? Então os judeus que eram donos dos bancos, né? Eram os financeiros. Então, segundo Hitler, aí eles não teriam auxiliado a Alemanha, né? E os comunistas, né? Porque o Hitler, assim como muitos alemães na época, vai acabar culpando a esquerda pela questão da rendição da Alemanha, né? Mas lembrando, falei aula passada para vocês que, na verdade, a propaganda durante a Primeira Guerra Mundial foi o que ludibriou milhões de alemães, né? Fazendo eles acreditarem que seriam levados à vitória, né? E aí, nos últimos meses de guerra, essa propaganda acabou sendo ali mudada. Por quê? Porque aí o alto comando alemão percebeu que não venceria mais, né? Então acabou causando essa ideia aí no povo. E o Hitler se aproveitou disso aí, nessa questão aí de dizer que os comunistas eram culpados, né? Bom, outra coisa, ele prega a volta do orgulho alemão. Então o que é isso? A ideia do nacionalismo, né? Então fazer a grande Alemanha, a ideia aí do Hitler era essa, né? Então assim, enfatizar aí o passado alemão, né, buscar aí raízes da Alemanha, né? Então essa era também uma das ideias dele. Além disso, pessoal, a questão aí da aversão ao liberalismo e à democracia. Então, segundo Hitler, era aí que teria levado a Alemanha ao caos seria o liberalismo, né? E a democracia, né, que não teria auxiliado a Alemanha. Então, assim, ele vai ter uma aversão ao iluminismo, né? Então isso também foi uma coisa que eu falei aula passada para vocês. Então assim, todas as ideias do iluminismo para o Hitler não serviam, né? Então esse aí vai ser um dos pontos, tá? Bom, pessoal, então, como eu falei aí, o primeiro e segundo volumes publicados aí respectivamente em 1925 e 1926. Então, né, outras ideias de Hitler aí, quais serão? Bom, uma delas, pessoal, é o seguinte: a eugenia, né? Então, o que é a eugenia? A eugenia é aquela ideia da raça pura, que já era comum na Europa ali desde o século XIX, pensar na ideia de uma raça superior,
O que o Hitler vai fazer, ali influenciado também pelas ideias do professor dele, austríaco Poet, né? Hitler vai levar isso aí ao paroxismo, ou seja, vai levar ao máximo essa ideia aí, né? Vai levar mais adiante aí, porque ele vai começar a fazer ali hierarquias, né? Então os povos ali da Alemanha para cima, né, seriam povos mais puros, né? E para baixo seriam cada vez mais impuros, né? Então assim, ele vai dizer ali que tem uma raça ariana, né? Uma raça que seria uma raça alemã ali, uma raça superior, mas enfim, isso aí, claro, a gente sabe hoje que é tudo uma invenção, porque na verdade o povo ariano que existiu mesmo historicamente foi o povo do Irã, né? Então o Irã era o povo ariano, né? Mas aí o que ele vai dizer? Que o arianismo é o que estava ali na Alemanha, mas só que isso não existiu, né? O povo ariano é um povo lá que vem da Idade Antiga, que é um povo que é o povo iraniano, né? E não a Alemanha, né? Não tem nada a ver, hoje a gente sabe disso, né? Mas enfim, era uma construção ali que ele estava tentando fazer, e aí ia criar toda uma mitologia em volta disso, né? Então, aos poucos, quando o Hitler chegasse ao poder lá na frente, ele ia querer, por exemplo, ressuscitar a mitologia nórdica, a mitologia ali dos povos que viveram na região, né, próxima da Alemanha e também na Alemanha, né? Então, assim, isso é uma das coisas que ele traz. E aí, com essa ideia da eugenia, ele vai querer caçar aí povos que ele vai considerar inferiores, né? Baseado nesse ideal, né, que ele queria, de raça superior, tá? Então, principalmente assim, os judeus vão sofrer muito, os ciganos vão sofrer muito, e aí também, não só nessa questão do povo em si, mas também na questão assim, de alguma necessidade especial que o sujeito poderia ter. Então, por exemplo, assim, pessoas com necessidades especiais mentais ou necessidades especiais locomotoras, né, pessoas aí com algum tipo de deficiência, seriam também caçados pelo Hitler, né, seriam perseguidos aí, porque não se enquadrariam nesse ideal aí de raça pura dele, né? Então a eugenia, pessoal, foi uma ideia muito pesada, muito forte aí do nazismo, tá? Outra ideia também importante aí, a gente entender, era a ideia do espaço vital. O que era isso? O espaço vital, segundo aí o Hitler, era a ideia de você conquistar terras para o leste da Europa, né? Então assim, conquistando terras para o leste, a ideia era pegar terras ali da Polônia, pegar terras ali da Tchecoslováquia, pegar terras ali próximas da Rússia, e se possível também pegar até as terras da própria Rússia, porque a ideia era escravizar todos os povos eslavos, né, que ali na visão do Hitler também eram povos inferiores, mas que também para a ideia ali de que aí vai entrar a parte econômica, né, para que a Alemanha tivesse acesso a recursos, né, porque como a Alemanha tinha perdido seus recursos na região do Ruhr, que era onde estavam os recursos minerais, como franceses e belgas entraram ali, então a Alemanha precisava acessar recursos em outros lugares, então eles iam tentar fazer isso no leste europeu, tá? Então essa ideia do espaço vital tem uma explicação econômica também, tá? Bom, então, o Hitler ia usar para intimidar seus adversários são as SA, né? As Sturmabteilung, né? Destacamento Tempestade, né? O que seria isso? Então assim, pessoal, é a famosa seção de assalto, que nós traduzimos dessa forma aqui, né? Então o que acontece? Tá aí uma imagem, é uma espécie de guarda aí intimidatória, né? Era uma seção aí que o Hitler utilizava para poder atacar seus adversários, né? Principalmente os comunistas. O que acontece? Quem chefiava isso era o Ernst Röhm, né? Ele era o fundador, porque essa organização, na verdade, já existia até antes do Partido Nazista ganhar o nome de Partido Nazista. Lá em 1920, essa organização já tinha sido criada ali no seu embrião pelo Ernst Röhm, né, que vai ser, então, líder aí durante os anos 20, né, e início dos anos 30 dessa organização, a SA. Só que acontece, pessoal, o Ernst Röhm, quando chegar lá na virada dos anos 30, vai tentar transformar essa organização numa organização dele mesmo, né? Ele já era o criador, mas ele queria monopolizar a organização. E o que o Hitler vai fazer? O Hitler vai acabar mandando assassinar o Ernst Röhm lá em 1934, né? Porque vai ter a famosa Noite das Facas Longas, né?
Então aí o Ernest Röhm, junto com vários outros aí, potenciais inimigos do Hitler, vão ser assassinados, né? Então vai ser uma noite terrível, mas enfim, aqui a gente ainda está falando. E aí vem a crise de 29, né? Bom, a crise de 29, pessoal, vai pegar a Alemanha numa situação que era assim, a Alemanha vinha se recuperando, né? Então a partir de 1925 principalmente, assim como o resto da Europa, a Alemanha já mostrava sinais de recuperação da Primeira Guerra Mundial. Só que aí vem a crise de 29, a crise de 29 vai derrubar tudo de novo, né? Então a Alemanha ela vai passar de desemprego, vai passar dos 30% na Alemanha, né? Enfim, o resto da Europa também vai sofrer, mas a Alemanha sofre mais porque ela foi o país derrotado na Primeira Guerra Mundial, o principal país, né? Então vai novamente aí ter uma derrocada, né? E aí isso vai ser como combustível para o Hitler. Por quê? Porque ele vai começar a utilizar a campanha novamente aí do nacionalismo para tentar reerguer o seu partido, né, e tentar alcançar influência sobre as massas. O que vai acontecer, pessoal? Ele vai culpar novamente aí o liberalismo, e aí no caso o liberalismo econômico. E ele vai passar a defender o que para tentar atrair as massas para si? A intervenção estatal na economia, tá? Então, o que acontece? Aí nesse momento ele não vai mais falar, por exemplo, da questão de estatizar empresas. Ele vai falar só da intervenção estatal na economia, mas não estatizar empresas, porque nesse momento ele enxerga que há um potencial de atrair os empresários para si, né? Então ele vai começar a jogar com isso. Então dessa forma, pessoal, o que vai acontecer? Com essa campanha dele, o partido nazista apareceu no começo, assim, até 1924, mais ou menos, ele tinha mostrado ali certo crescimento, só que aí ele vai caindo. Aí agora, com a crise de 29, ele vai voltar a crescer, tá? Então o que vai ocorrer, pessoal? Tem aqui uma pequena tabela que eu fiz, tá? Então tá aí os anos de 1928, 30 e 32, que são os anos de eleições parlamentares na Alemanha, né? Então o que vai acontecer, pessoal? Temos aí, ó, o percentual de votos e o número de deputados. Deixa eu só sumir minha tela aqui para ficar melhor de visualizar. E aí, pessoal, é o seguinte, em 1928, qual era lá o percentual de votos do Partido Nazista? 2%, 2,6%. Ele só tinha 12 deputados. Aí vem a crise de 29, o discurso se inflama e o que vai acontecer? Ele sobe para 18,25% do total de votos. E aí cresce para 107 deputados. Um crescimento impressionante, né? E, pessoal, em 32 isso aumenta, tá? Então, como o Hitler vai ganhando cada vez mais visibilidade, o partido nazista também, vai subir para 37,3%. E vai ter 230 deputados. Vai se tornar o partido com a maior bancada da Alemanha, né? Então antes o maior partido era o Partido Social Democrata, o SPD. Agora vai ser o Partido Nazista a partir de 32. Só que assim, ele tem 230, que é a maior bancada, só que ele não consegue fazer isso se traduzir em governo, né? Porque uma coisa é você ter um número ali de deputados, outra coisa é você conseguir governar, né? Então, o que acontece? Nós não temos que os chanceleres aí que a Alemanha teve nesse período não conseguem governar. Por quê? Porque esse crescimento aí do partido nazista e ainda um número representativo aí de social-democratas e uma certa presença dos comunistas também bem importante, faz com que o governo fique travado na Alemanha, né? Então, o que ocorre, pessoal? A Alemanha, né, vai viver esse impasse aí, numa situação de crise muito grave, tá? Então os empresários vão começar a pressionar, né? Os empresários, eles querem alguma medida seja tomada pelo presidente. Quem era o presidente? O presidente, pessoal, era o Hindenburg, tá? Então, por quê? Porque em 32 teve as eleições, o Hitler participou e o Hitler foi vice nessa eleição. Quer dizer, ele perdeu a eleição, né? Ele não ia se tornar, por exemplo, assim, um vice-chanceler. Ele perdeu a eleição, ou o vice-presidente no caso. Ele perde para o Hindenburg, né? Que era o adversário dele. Hindenburg que foi reeleito. Que o Hindenburg tinha vencido as eleições primeira vez antes, né? No meio dos anos 20, agora vence outra vez, tá? E aí, quem indica o chanceler, que seria o caso do primeiro-ministro, é o presidente Hindenburg, tá? Então, o que acontece? O Hindenburg, pessoal, ele vai
tá aí no meio desse impasse no poder. Por quê? Porque, pessoal, por exemplo, o Papen, que é quem ele nomeia em junho de 32, não consegue governar, não consegue formar uma maioria no parlamento, tá? Então ele fica de junho a novembro. Aí vem o Schleicher, né? Ou Schleicher, que também não consegue governar, tá? Essa situação toda aí que eu já falei da distribuição dos partidos. E aí o que vai ocorrer? Uma pressão muito grande dos empresários, uma pressão do partido nazista, que aí está aumentando seus atos aí de perseguição também, né? Hitler está bastante efusivo também. Vai acontecer, pessoal, do Hindenburg perceber, né, essa pressão, e aí vai acabar, pessoal, nomeando Hitler como chanceler, tá? Nomeado chanceler em 30 de janeiro de 1933, após aí o Schleicher e o Papen não conseguirem governar. Quando isso acontece, o que ocorre? O Hitler, ele quer uma lei, que é a lei dos plenos poderes, tá? Essa lei dos plenos poderes, ela precisava de 67% da casa parlamentar aí, do parlamento, votando a favor para ela ser aprovada. Mas o que é essa lei dos plenos poderes? Era uma lei que fazia com que o chanceler não precisasse mais do aval do próprio parlamento para poder aprovar leis. Ele aprovaria sozinho, né? E no caso do chanceler agora é o Hitler. É tudo que ele mais quer, aprovar leis sozinho, sem precisar de votação. Só que precisava de 67%, que ele, o máximo que ele conseguia era 52%, porque tinha oposição do Partido Social Democrata e do Partido Comunista, que não deixavam acontecer ali a maioria que ele queria, essa maioria de 67%. Então o que vai ocorrer, pessoal? O Hitler vai começar ali a fazer uma reflexão do que ele poderia fazer para reverter essa situação. E aí o que vai ocorrer, pessoal, é que vem um polêmico evento aí que vai ser o incêndio do Reichstag, né, que vai ser do dia 27 de fevereiro de 1933, tá? Bom, é o próprio parlamento, tá? Então tá aí uma imagem do incêndio, né? Uma imagem famosa do incêndio. E aí o que vai ocorrer, pessoal? Eles vão culpabilizar como mandante um comunista que estava na Alemanha chamado Dimitrov, tá? Então deixa eu assumir minha imagem aqui outra vez. O Dimitrov, pessoal, era um búlgaro que estava na Alemanha, lá liderando o Partido Comunista local, na verdade liderando as ações, né, porque ele é do Partido Comunista, mas ele não estava liderando o próprio Partido Comunista da Alemanha. Ele era uma espécie ali de aliado. O que vai acontecer? Ele vai ser acusado de ser o mandante do incêndio, né? Mas, pessoal, o que vai ocorrer? Vai ter o julgamento do Dimitrov. E no julgamento, o Dimitrov vai conseguir mostrar que, na verdade, os alemães, ali, os nazistas, estavam mentindo sobre ele, Dimitrov, ser o mandante. Por quê? Não tinham prova alguma sobre ele, né? Então ele vai conseguir fazer um julgamento ali em que ele vai enfrentar os nazistas no tribunal, vai conseguir fazer um discurso eloquente e vai conseguir mostrar ali que, na verdade, os nazistas eram talvez os prováveis mandantes do próprio incêndio, né? Então o Dimitrov ele vai conseguir provar a sua inocência, vai conseguir mostrar ali o perigo que são os nazistas, e aí ele vai acabar sendo exilado na União Soviética, tá? Onde lá ele vai acabar ganhando bastante destaque porque ele vai ser nomeado dirigente da Internacional Comunista. Tá? Então isso foi em 1933, Dimitrov então consegue aí mostrar que não foi o mandante e também mostrar todo o perigo que o nazismo ali significava, né? Bom, quem vai então ser condenado por esse incêndio, pessoal? O condenado por tá? Marinus van der Lubbe, que era uma espécie de anarco-comunista ali, né? Vai ser denominado dessa forma, tá? Então tá aqui a foto dele, né, que vai ser então acusado e vai ser condenado, né, no ano seguinte, em 1934, ele vai ser executado. O que acontece, pessoal? Isso também é polêmico até hoje, porque depois eu vou vou postar ali a matéria para vocês verem, que hoje se desconfia que, na verdade, assim, o van der Lubbe foi utilizado aí como uma espécie aí de, e na verdade chamariz aí para essa situação toda. Por quê? Porque
segundo aí um relato aí de um agente da SA que participou aí de toda essa situação, o Van der Lubbe na verdade foi levado para o local já com o incêndio acontecendo, né? Então eles chegam no local, já tem lá um cheiro de incêndio, né? de fogo, né? E aí o que vai acontecer é que o Van der Lubbe ele vai ser culpabilizado. Na verdade o incêndio ele já estava acontecendo, né? Então já tinha lá o cheiro de coisa queimada. E aí, pessoal, só que dessa forma aí, isso vem depois, né? Porque assim, esse agente da SA que faz esse relato, ele deixou isso lavrado, né? Deixou isso registrado, né? Mas isso só foi descoberto bem depois, tá? Foi lavrado isso em 1955, esse é o ano do documento, mas só nos últimos anos é que foi descoberto isso, tá? Mas o Van der Lubbe acabou sendo condenado à guilhotina, tá? Ele foi guilhotinado em 1934, tá? Bom, então, pessoal, com o incêndio do Reichstag, o que vai acontecer? Vai ter um decreto do Hitler, na verdade do presidente, né, do Hindenburg, em 28 de fevereiro de 1933, que vai acabar decretando a censura a várias organizações, o fim das liberdades, né, liberdade de circulação, liberdade de expressão, e vai, pessoal, decretar ali também o confisco, né, e também o sigilo de várias cartas aí que circulavam. Então as pessoas não vão mais ter privacidade nas cartas que trocavam entre si. Todas elas poderiam ser violadas pelo governo. Por quê? Porque agora vai ser uma espécie de perseguição mesmo, de tentar descobrir algo ali, né? Então Hindenburg foi levado a fazer isso, né? Bom, pessoal, a gente tem que lembrar que era uma situação muito tensa, né, que estava acontecendo, né? A Alemanha derrocada completa, né? E esse caos político aí acontecendo, tá? E aí, pessoal, o que vai ocorrer é que nessa situação toda, o presidente também vai decretar que Berlim tenha o poder de interferir nos estados, tá? Então os estados agora eles vão ser ali completamente dominados pelo poder central de Berlim, tá? Então, dessa forma, era uma tentativa de controle total da situação da Alemanha. Bom, era mais ou menos o que o Hitler queria que acontecesse mesmo. E aí, pessoal, o que vai acontecer é que em 23 de março de 1933, aproveitando aí esse decreto aí, que já estava acontecendo a partir do presidente, o Hitler, pessoal, vai conseguir aprovar a lei dos plenos poderes. Por quê? O que ele vai fazer? Para conseguir os 67% que ele queria, ele vai mandar caçar todos os comunistas, vai mandar caçar grande parte ali dos sociais-democratas, vai conseguir caçar os socialistas, então tudo que ele precisava. E aí ele vai fazer alianças, pessoal, com os partidos de centro. Então fazendo alianças com partidos de centro e caçando a esquerda, ele vai conseguir os 67% que ele precisava. E aí, em 23 de março então, de 1933, ele vai conseguir aprovar a lei dos plenos poderes. Então tá aí a imagem dele se discursando no dia, né? E aí com domínio já completo aí da situação que ele queria, tá? Então, pessoal, dessa forma, né, o Hitler, com a lei dos plenos poderes, conseguiu aquilo que ele estava tanto almejando, que era o quê? Fazer então com que ele pudesse criar as leis sem precisar do aval do parlamento. Isso aí duraria 5 anos, né, inicialmente, só que depois foi estendido, porque ia começar a guerra em 1939, né, e aí o Hitler então se tornaria aí, então, ditador da Alemanha, já estava se tornando ditador da Alemanha. Em 1934, o Hindenburg morre, e aí o que vai ocorrer? O Hitler vai propor um plebiscito para a população alemã, para poder unificar o cargo de chanceler, que era o que ele já tinha, com o cargo de presidente, já que o Hindenburg morreu. E aí ele vai conseguir impressionantes 90% de aprovação nisso, né? 90% aí para conseguir unir os dois cargos. Então o Hitler vai passar a se tornar, a partir daí, chanceler e presidente ao mesmo tempo. Então o governo dele já estava aí completamente solidificado. Então a ditadura já tinha começado. Então, perseguição aos comunistas vai ser intensa, perseguição aos socialistas, aos sociais-democratas, tudo isso acontecendo aí cada vez mais. Os socialistas, né, comunistas e anarquistas
como já estavam presos na hora da aprovação da lei dos plenos poderes, não puderam fazer nada, né? Muitos estavam mortos. O que vai acontecer, pessoal, é que em 34 vem a Noite das Facas Longas, e aí vai ser o terror também, porque eles vão mandar matar muita gente, eles vão, enfim, tirar as pessoas das casas, ir às casas dos opositores, vão perseguir mesmo, assim, sem nem qualquer tipo assim de entremeios, né? Vão estabelecer mesmo assim o terror aí para a oposição na Alemanha. E aí, pessoal, o partido do Hitler, né? Isso já em 33, em julho de 1933, estava completamente sozinho, né, no poder, né? Então, assim, era só uma questão de figuração mesmo. Então, Hitler aprovava o que ele queria, por quê? O poder estava com ele, né? A população estava com ele. Então, ele conseguiu fazer todo esse discurso nacionalista, esse discurso de caça à esquerda, com que toda a Alemanha praticamente ali ficasse com ele. Só que, lógico, havia oposição, né? Então, assim, não eram todos que estavam com ele. Então, ainda tinha uma parte da Alemanha que não queria o Hitler, tá? Mas ele conseguiu alcançar aquela maioria que ele precisava, tá? Para conseguir governar do jeito que ele queria. Então, pessoal, dessa forma, então, o nazismo chega ao poder. Então, aí, virada de 33 para 34, vão acontecer aí algumas coisas na Alemanha muito importantes, né, que depois vão refletir lá na frente, tá? Bom, por enquanto é isso, pessoal, que tinha para falar. Na próxima aula a gente continua aí falando sobre mais uma parte do nazismo. Então era isso, obrigado e até a próxima.